Já ouviu falar de camelos que valem mais que uma Ferrari? E de uma sociedade muçulmana onde homens não são considerados homossexuais, mesmo mantendo relações com outros homens? E que tal uma cultura em que os rituais religiosos incluem sacrifícios obrigatórios? Hoje, o belo mundo te leva ao Omã. E só um aviso: já vai se preparando para explorar histórias que vão desafiar tudo o que você conhece sobre a fé muçulmana. Número 1. Localização e dados geográficos. Omã parece ter saído direto de um conto das Mil e Uma Noites, mas com uma pegada de realidade vibrante. No extremo sudeste da Península Arábica, esse país hipnotizante é banhado por 3 mares: o Mar da Arábia, o Golfo de Omã e o famoso Estreito de Hormuz, rota crucial para o comércio global de petróleo. Se a imagem que vem à cabeça é a de dunas infinitas, você não está de todo errado. Aproximadamente 82% do território de Omã é puro deserto, e uma amostra impressionante disso é o Wahiba Sands, com suas dunas imensas que variam entre tons de mogno e vermelho, levando o nome da tribo Bani Wahiba. Mas reduzir Omã a isso seria como tentar descrever um banquete apenas pelo pão. Na capital, Mascate, a tradição e a modernidade convivem em perfeita harmonia. Entre construções brancas, fortes antigos e o Palácio Al-Alam, a cidade é um cartão postal que contrasta com avenidas modernas e mercados vibrantes. Mascate é um mergulho na cultura, com ruas que preservam séculos de história. O interior também guarda segredos. Nizwa, por exemplo, foi um centro de poder e cultura no século XVII e é famosa por seus mercados de prata e um forte circular imponente. Já em Sur, o passado e o presente se encontram nos estaleiros que ainda produzem os tradicionais daus, barcos usados há séculos para comércio. Para além da areia e do calor, Omã guarda surpresas para quem gosta de explorar. Majlis al-Jin é uma das maiores cavernas do mundo, tão gigantesca que caberia ali um prédio de 50 andares. Um refúgio para aventureiros que buscam o extraordinário. As montanhas também impressionam. A cordilheira de Al-Hajar, com picos de até 3.000 metros, oferece vistas espetaculares. E no sul, Salalah se transforma durante o Kharif, a temporada de monções, em um oásis verde e exuberante. E não podemos esquecer o litoral. Com mais de 1.700 quilômetros de costa, as águas cristalinas do Golfo de Omã e do Mar da Arábia encantam mergulhadores e amantes da natureza. Ilhas como Mazira e os arquipélagos de Al-Dimaniyat são paraísos escondidos. Existem também os wadis. Esses vales são como segredos revelados com a chegada das chuvas, transformando-se em cânions e piscinas naturais. O Wadi Shab, em especial, é uma joia de Omã, com trilhas que levam a cavernas e cachoeiras, criando um oásis de tirar o fôlego. Viu só? Omã é pura diversidade. Número 2. História. Com fronteiras que tocam a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Iêmen, a localização desse país fez dele um elo essencial entre o Oriente e o Ocidente ao longo dos séculos. Desde os tempos antigos, a região era habitada por tribos árabes e floresceu como um centro comercial fervilhante, onde mercadores traziam e trocavam tesouros vindos da Índia, África e além. Os romanos, fascinados pelas riquezas que daqui saíam, chamaram a região de Arábia Félix, a Arábia Feliz. Mal sabiam eles que muito do que maravilhava seus sentidos vinha de terras distantes e que os comerciantes locais dominavam os ventos sazonais como mestres, garantindo o sucesso de suas expedições. Por volta do século VI, a chegada do Islã transformou a cultura local. Diferente de muitos lugares, a nova fé foi adotada sem grandes conflitos, e até hoje a maioria segue a tradição ibadita, uma vertente marcada pela moderação e autenticidade. Claro que a história nem sempre foi pacífica. Persas, otomanos e portugueses passaram por lá, com os últimos tomando Mascate no século XVI e transformando-a em uma importante base no Oceano Índico.
Depois de mais de um século, os habitantes locais conseguiram expulsar os portugueses, demonstrando uma resiliência que ainda caracteriza o povo. Durante os séculos 17 e 18, a região viveu seu auge como potência marítima, com influência que se estendia até Zanzibar, na África Oriental, onde os traços culturais dessa época ainda permanecem. Com o passar do tempo, o poder começou a declinar, mas um renascimento marcante veio em 1970. Sob a liderança do sultão Qaboos bin Said, houve um impulso à modernização e ao desenvolvimento de infraestrutura, saúde e educação, sem abandonar as tradições que formam a essência desse lugar até os dias de hoje. Número 3. Rota do Incenso. Maior produtor. Certamente você já ouviu falar da Rota da Seda, certo? Mas sabia que também existiu a chamada Rota do Incenso? Pois bem, Omã tem um papel de destaque nessa rota milenar, sendo um dos maiores produtores de incenso do mundo, com uma reputação de oferecer o mais puro e valioso. Desde a antiguidade, essa resina aromática, extraída da seiva de uma árvore especial, foi valorizada, seja para rituais religiosos, medicinais ou para criar perfumes. A lenda dos 3 reis magos dá uma pista de sua importância. Entre os presentes levados ao menino Jesus estava o incenso. No Extremo Oriente, ele é usado até hoje em rituais para venerar divindades. Na medicina ayurvédica, o incenso ainda é um ingrediente essencial, e o uso dele na perfumaria também permanece em alta. A importância dessa resina para Omã é tamanha que, em 2020, a região de Dhofar, conhecida como a Terra do Incenso e com Salalah como capital, foi inscrita como Patrimônio Mundial da Unesco. Se viajar para este país mágico na primavera, não pode deixar de visitar a Terra do Incenso, onde poderá ver como essa resina perfumada é coletada, ainda de forma artesanal. Número 4. Terra de figuras históricas e lendárias. A rainha de Sabá, mencionada tanto no Velho Testamento quanto no Alcorão como Bilquis, tem uma versão local bem interessante. Conta-se que ela era pagã e adorava o sol, até que o rei Salomão, conhecido por sua grande sabedoria, enviou-lhe uma carta convidando-a a se converter ao monoteísmo. Quando a rainha visitou o rei, trouxe presentes valiosos: ouro, joias e o famoso incenso de Dhofar. A lenda narra que o chão da sala real era feito de vidro, e achando que era água, a rainha ergueu o vestido para não se molhar. Ao ver suas pernas, Salomão se apaixonou, e dessa união nasceu Melnick, que teria fundado uma dinastia de reis etíopes. Já o marujo Sinbad, célebre por suas aventuras nas 1001 Noites, uma coletânea de contos populares do Oriente Médio cheia de fantasia e romances, pode ter raízes em Omã. As cidades de Sohar e Sur, com uma longa tradição marítima, disputam o título de berço do lendário aventureiro. Esses portos históricos foram cruciais para a navegação e comércio na região por séculos. No sul, em Salalah, peregrinos visitam o que acreditam ser o túmulo de Jó, conhecido como o símbolo máximo de paciência e fé. Na tradição bíblica, Jó era um homem justo que enfrentou grandes sofrimentos como um teste à sua fé, incluindo a perda de seus bens, saúde e família. Sua história é contada no livro de Jó, no Antigo Testamento, e também aparece no Alcorão. Mesmo diante das adversidades, Jó permaneceu fiel e foi recompensado com bênçãos em dobro ao final de sua jornada. Número 5. O Zaflage, sistema de irrigação. Seguindo nossa viagem por esta terra cheia de mistérios, chegamos ao Zaflage, o engenhoso sistema de irrigação de Omã. Talvez você esteja pensando, irrigação? Desde quando isso merece destaque em um vídeo de curiosidades? Mas acredite, os de Omã são especiais e valem a menção. Para começar, 5 desses sistemas fazem parte da lista de Patrimônio Mundial da Unesco, representando cerca de 3.000 aflage ainda em uso por todo o país. Embora as origens desse sistema
possam remontar ao ano 500 depois de Cristo, evidências arqueológicas indicam que sistemas de irrigação similares já existiam na região árida de Omã por volta de 2500 a.C. Aflaj é o plural de falaj, que, no árabe clássico, significa dividir em partes. Esse conceito de partilha equitativa de recursos é a essência do sistema, garantindo que a água, um recurso tão escasso, seja utilizada de forma sustentável. Usando a força da gravidade, a água é canalizada de fontes subterrâneas ou nascentes para aldeias e plantações, percorrendo muitas vezes longas distâncias. Curiosamente, as decisões eram orientadas até por observações astronômicas. Para proteger essa preciosa fonte de vida, torres de vigia foram erguidas. Entendeu agora o motivo de fazer parte da lista? Mas acha que acabou? Claro que não. Número 6. Tradições e cultura. Chegamos agora, na parte que realmente dá vida ao espírito de Omã, as tradições e a cultura local. Aqui, os omanes celebram suas raízes com uma mistura única de festividades, rituais e costumes que refletem a alma desse povo. Duas celebrações são as mais aguardadas no calendário: o Eid al-Fitr e o Eid al-Adha. No Eid al-Fitr, que marca o fim do Ramadã, o país inteiro se ilumina com orações, doações e, claro, banquetes familiares. É um momento de muita união e alegria, com mesas fartas e reencontros. Já o Eid al-Adha é conhecido como o Festival do Sacrifício e lembra o famoso sacrifício de Abraão. Nesse dia, é tradição sacrificar um carneiro ou cabra e dividir a carne entre família e comunidade, com uma parte destinada aos mais necessitados. É um ritual de fé e generosidade, onde a caridade ganha destaque. E não dá para falar de tradição sem mencionar os casamentos. Por aqui, os casamentos omanes são eventos cheios de energia que podem durar dias. Cada detalhe é uma festa. Há danças tradicionais, músicas animadas e pratos típicos, em celebrações que reúnem toda a comunidade. É uma verdadeira explosão de cores, sabores e alegria. Número 7. Espetinho de hiena e camelo. E já que entramos no mundo dos sabores, vamos falar sobre a gastronomia de Omã. Se existe um prato que simboliza hospitalidade e celebrações por aqui, é o chuá. Mas se prepare, porque essa iguaria não é feita com pressa. A carne, normalmente cordeiro ou cabra, é marinada em uma mistura secreta de especiarias, depois enrolada em folhas de bananeira e cozida lentamente em um forno subterrâneo por até 2 dias. O resultado é uma carne tão macia que desmancha ao toque. É praticamente uma experiência culinária obrigatória. Para adoçar a vida, temos o icônico mamul. Esses biscoitos de massa amanteigada, recheados com tâmaras moídas e especiarias como canela e noz moscada, são moldados com formatos decorativos e servidos em ocasiões especiais. De festas religiosas a visitas importantes, eles roubam a cena. Deu até para sentir o gostinho, né? Mas, se você pensou que a culinária era só tâmaras e especiarias, está muito enganado. Alguns omanes têm o hábito de consumir carne de hiena, algo que pode surpreender ou até assustar os visitantes. Já os espetos de camelo são mais comuns e bastante apreciados. A carne é marinada em uma mistura de especiarias e grelhada até ficar suculenta. Pode parecer exótico, mas para os omanes é apenas mais uma forma de honrar suas tradições. Número 8. Vestimentas. Ainda falando em tradições, as vestimentas de Omã são um capítulo à parte e, claro, não poderiam ficar de fora dessa lista. As mulheres se vestem de uma forma que honra a tradição e também reflete a diversidade cultural das diferentes regiões do país. A peça mais comum é o sirwal, uma calça folgada usada sob um vestido longo, o tobe ou a abaia. A abaia, geralmente preta, é uma túnica longa que cobre o corpo e é combinada com o hijab, um lenço que cobre os cabelos, ou, em algumas regiões, com o niqab, que cobre o rosto, deixando apenas os olhos à mostra.
Já os homens costumam usar o dishdasha, uma túnica longa e geralmente branca, que é acompanhada pelo kuma, um chapéu bordado, ou o turbante mussar. Mas o verdadeiro símbolo das vestimentas masculinas é o khanjar. Para quem não conhece, o khanjar é a adaga tradicional de Omã, um verdadeiro ícone nacional. Curvada em formato de J, sua lâmina pode ser feita de ouro, prata, cobre ou latão, dependendo do artesanato e da ocasião. As adagas de prata e ouro, por exemplo, são geralmente reservadas para a realeza. Essa adaga é muito mais do que um simples acessório. O khanjar é o emblema nacional e ocupa um lugar especial na bandeira do país, no lado superior esquerdo. Ele está presente em documentos oficiais, prédios governamentais, hospitais, escolas, universidades e até nos carros da realeza, da polícia e do exército. E não para por aí. O khanjar também aparece nas notas e moedas do real omanense e até nos frascos de perfume. Número 9. Perfume mais caro do mundo. E já que mencionamos a adaga e o perfume, prepare-se para mais uma curiosidade. Omã é o lar de um dos perfumes mais caros e exclusivos do mundo, o Amouage. Criada nos anos 80 por membros da família real omanense a pedido do próprio sultão Qaboos, a marca surgiu para preservar a tradição local de fabricar perfumes e também como um presente único e valioso para líderes globais que visitavam o país. A realeza queria algo que fosse uma verdadeira obra-prima, refletindo a essência de Omã. O prestígio da Amouage é visível até nos frascos, que trazem referências à cultura local, como a adaga khanjar, que falamos agora há pouco, e a cúpula da grande mesquita do sultão Qaboos. Ao longo dos anos, a marca se tornou sinônimo de luxo e sofisticação em nível internacional, conhecida por seus aromas excepcionais. Se você quiser experimentar essa preciosidade, prepare o bolso. Um frasco de 100 ml pode custar cerca de $600. Um luxo digno de reis e rainhas, literalmente. Número 10. Camelo que custa uma Ferrari. Ainda falando de itens de luxo, precisamos, claro, mencionar os camelos de Omã. E não estamos falando dos que viraram espetinhos como mencionamos há pouco. Os camelos sempre foram essenciais para os povos do deserto, servindo como meio de transporte, fonte de carga, alimento e até com usos medicinais. Sim, até a urina de camelo tem aplicações tradicionais. Hoje, no entanto, os camelos também representam um símbolo de luxo e prestígio. As corridas de camelos se tornaram um negócio milionário, com prêmios e apostas altíssimas. Um camelo campeão pode chegar a valer quase $3 milhões, praticamente o preço de uma Ferrari. Esses atletas de elite recebem um tratamento especial, com dietas à base de mel, tâmaras, leite fresco, ovos e suplementos alimentares para garantir o máximo desempenho. Por outro lado, seus primos menos valiosos são uma visão comum nos arredores de Mascate, passeando livremente. E, de vez em quando, esses camelos soltos causam acidentes ao atravessar ruas e avenidas. Esses, sim, acabam tendo um destino bem menos glamouroso e podem até virar churrasco. Número 11. Os chantes. Em uma sociedade tradicional como a de Omã, onde a homossexualidade não é reconhecida e pode até ser punida, a existência dos chantes é algo surpreendente e fascinante. Os chantes são homens que se comportam e se apresentam como mulheres, mas são socialmente reconhecidos como uma identidade distinta. Em Omã, há uma tríade de gêneros: feminino, masculino e chantes. Anatomicamente masculinos, os chantes desempenham papéis que não se encaixam completamente em nenhum dos gêneros tradicionais. Por exemplo, enquanto os homens vestem roupas brancas e as mulheres preferem padrões coloridos, os chantes se destacam com trajes em tons pastéis sem estampas. Eles mantêm cabelos de comprimento médio, contrastando com os cabelos longos das mulheres e os cortes curtos dos homens. Embora as mulheres sejam tradicionalmente mais restritas em sua movimentação, os chantes
têm liberdade de circulação durante o dia, sendo isolados apenas à noite. Muitas vezes, eles ganham a vida como empregados domésticos ou como trabalhadores do sexo para homens. Um aspecto intrigante da construção de gênero em Omã é que a distinção entre homem e shanties não se baseia apenas em características físicas, mas também no papel que desempenham em relações íntimas. Culturalmente, um homem continua sendo visto como tal se for o ativo no ato sexual, ou seja, quem assume o papel de penetração. Mesmo que mantenha relações com um shanties, isso não é considerado homossexualidade pela sociedade local, já que o shanties, apesar de ser anatomicamente masculino, é reconhecido como pertencente a outro gênero devido ao seu papel passivo. E assim chegamos ao fim da nossa viagem por Omã. Agora queremos saber de você. O que achou mais marcante nesse país? Já conta pra gente nos comentários. Se você curte conteúdos que exploram histórias assim, continue com a gente para descobrir mais lugares com histórias únicas e inesperadas por esse nosso belo mundo. Para você que assistiu até aqui, nosso muito obrigado e até a próxima.